O Egito esconde muito mais do que imaginamos. Você já se perguntou o que os cientistas realmente encontram nas escavações do Egito? Muito além de múmias e pirâmides, existe um mundo enterrado que desafia tudo o que a ciência moderna acredita saber. Descobertas tão estranhas, perturbadoras e até assustadoras que deixaram arqueólogos boquiabertos. O que foi encontrado em túmulos selados por milênios? Por que alguns objetos parecem não pertencer à época em que foram enterrados? E o que explicaria os enigmas matemáticos das construções egípcias? Prepare-se para mergulhar nos mistérios que o deserto tentou esconder. 1. A múmia que não deveria estar ali em 2020, uma equipe de arqueólogos encontrou um túmulo não catalogado na necrópole de Saqqara. Ao abrir o sarcófago, descobriram uma múmia com traços que não combinavam com os egípcios da época. Estatura incomum, dentes intactos e uma máscara funerária com símbolos que nunca haviam sido vistos antes. Para espanto dos cientistas, a análise do carbono 14 indicou que ela era mais antiga do que as pirâmides de Gizé, algo que não deveria ser possível. Teria essa múmia pertencido a uma civilização anterior aos egípcios? As pirâmides, subterrâneas escondidas pelo tempo utilizando tecnologia de radar de penetração no solo, pesquisadores descobriram estruturas subterrâneas abaixo da areia próxima à esfinge. Esses túneis escondem câmaras que aparentam ser pirâmides, menores, ocultas e jamais mapeadas. O problema? Elas estão em uma profundidade que sugere que foram construídas milhares de anos antes das pirâmides de Quéops e Khafre. O Egito teria sido lar de uma civilização muito mais antiga do que acreditávamos? 3. O sarcófago de pedra, que ninguém consegue abrir no Vale dos Reis. Escavadores encontraram um gigantesco sarcófago de granito negro, perfeitamente polido e lacrado de forma tão precisa que nem mesmo ferramentas modernas conseguem abri-lo sem danificar a estrutura. O mais bizarro, não há inscrições externas, como seria comum. Alguns acreditam que esse sarcófago guarda algo que nunca deveria ser revelado. Outros, que foi feito por uma tecnologia ainda desconhecida. Mas o que realmente está lá dentro ainda permanece um mistério. 4. A presença de mercúrio líquido nos túneis. Durante a escavação de uma tumba perto de Luxor, os cientistas se depararam com um fato inusitado: trilhas de mercúrio líquido em passagens subterrâneas. Essa substância é extremamente tóxica e difícil de manipular. E não há registros de que os antigos egípcios tinham tecnologia ou conhecimento para trabalhar com ela. Por que ela foi usada? Estaria relacionada a algum tipo de ritual? Ou seria uma forma de proteção contra invasores? 5. A máquina de luz dos templos. Nas paredes do templo de Dendera, há relevos que parecem representar dispositivos semelhantes a lâmpadas com cabos conectando algo parecido com uma bateria. Por muitos anos, os arqueólogos consideraram isso um símbolo religioso, mas alguns engenheiros modernos começaram a estudar o design e encontraram semelhanças com sistemas de condução elétrica. Teriam os egípcios usado algum tipo de iluminação artificial dentro das pirâmides? Como poderiam iluminar túneis profundos sem fuligem de tochas? 6. O mapa celeste do cofre secreto. Em 2019, um grupo internacional de pesquisadores conseguiu acessar uma câmara oculta dentro da pirâmide de Djoser. No teto dessa sala, havia pinturas que representavam constelações, com uma precisão astronômica inexplicável para a época. O mais chocante: algumas dessas constelações só foram identificadas oficialmente no século XX. Como povos antigos poderiam ter esse conhecimento astronômico avançado sem telescópios? 7. A pedra com símbolos desconhecidos. Durante uma expedição perto da fronteira com o Sudão,
foi encontrada uma pedra com inscrições em uma linguagem completamente desconhecida. Nem hieróglifos, nem escrita demótica. O mais estranho é que os caracteres lembram circuitos elétricos ou microchips. Até agora, nenhum especialista conseguiu traduzir o conteúdo. Estaria o Egito envolvido com conhecimentos que vão além da nossa compreensão atual? As linhas são perfeitas e simétricas, impossíveis de serem feitas sem instrumentos de precisão. Algumas formas se repetem como se fossem instruções codificadas. Há quem compare esses símbolos aos atuais sistemas binários. Teóricos do mistério acreditam que essa pedra pode conter mensagens de civilizações antigas ou até não humanas. Os egiptólogos convencionais evitam o assunto, alegando que não há provas suficientes. Mas o fato é que ninguém consegue explicar a origem e o propósito desse artefato. Ele continua guardado longe do público. 8. A câmara que emite calor, sem fonte visível. Imagina entrar em uma sala construída há milhares de anos, totalmente selada, e sentir ondas de calor inexplicáveis. Cientistas usaram termografia infravermelha e detectaram pontos quentes surgindo e desaparecendo, como se a câmara estivesse viva. Essa oscilação térmica ocorre em intervalos regulares, sem razão aparente. A temperatura varia mesmo com o sol do deserto fora da pirâmide. Teorias surgem. Materiais desconhecidos, metais sensíveis à pressão, talvez um mecanismo interno ainda ativo. Já tentaram replicar o fenômeno em laboratório, sem sucesso. O mais perturbador: equipamentos antigos não conseguem detectar a causa. E se isso for apenas a ponta de algo ainda maior? Os corpos de origem desconhecida. No coração de uma tumba sagrada, 3 esqueletos surpreenderam os arqueólogos. Crânios alongados, ossos leves e uma estrutura que não combina com nenhum povo conhecido da época. O DNA foi analisado, mas não houve correspondência. Era completamente novo. Esses indivíduos não fizeram deformações cranianas culturais. Nasceram assim. Os dentes permaneciam quase perfeitos, mesmo em idades avançadas. A mineralização óssea indicava uma dieta ou ambiente diferentes. E mais, não havia mumificação tradicional. Os corpos estavam intactos, mas preservados de forma misteriosa. Itens encontrados com eles não pertenciam à cultura egípcia. Ninguém sabe quem foram ou de onde vieram. Esses corpos desafiam tudo o que pensamos saber sobre povos antigos. 10. O som das pirâmides entre as pedras milenares de Quéops. Os arqueólogos perceberam que certas câmaras respondem a frequências sonoras específicas. Ao emitir tons graves, o local vibra como um instrumento gigante. A experiência não é só auditiva. As pessoas relatam sensações estranhas, euforia, vertigem, confusão temporal. Estudiosos acreditam que esses efeitos podem ter sido intencionais, usados em rituais ou estados alterados de consciência. Foram testados cientistas, músicos e até pessoas sensíveis a frequências. Todos confirmaram efeitos físicos e psicológicos. A acústica exata da pirâmide não é casual. É algo construído para ressoar de forma controlada. Isso põe em perigo nosso entendimento. As pirâmides seriam instrumentos de poder invisível ou templos projetados para comunicar com algo maior. O que vimos até agora é só a superfície. Aquela múmia incompatível, as pirâmides subterrâneas, o sarcófago lacrado, o mercúrio, os mapas estelares, os símbolos crípticos, o calor inexplicável, os esqueletos estranhos e o poder dos sons. Cada um desses achados desafia a lógica, a ciência e a mitologia. Estamos lidando com uma civilização que talvez não tenha sido só antiga, mas avançada. E se já fomos ensinados a pensar nas pirâmides como túmulos, talvez elas sejam parte de algo muito maior.
Laboratórios, templos científicos, observatórios, até portais de consciência. A arqueologia tradicional promete respostas, mas os enigmas ainda resistem. O que foi enterrado no passado pode transformar nossa visão do presente e talvez nos abrir portas para o futuro. O Egito não é apenas um museu de história, é um campo de provas de civilizações misteriosas, tecnologias antigas e fenômenos inexplicáveis. Se algo disso mexeu com sua cabeça, imagine o que mais existe lá, enterrado, pronto para vir à luz.